Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a uma nova temporada do podcast Eu Gosto de Dinheiro, porra! Porque aqui a gente gosta de dinheiro e a gente fala sobre como fazer o dinheiro aparecer e se manter na sua conta. E hoje é um tema fácil, um tema gostoso, um tema que acho que a maioria dos empresários, dos empreendedores não tem problema. A gente vai falar sobre sociedade. Como fazer uma sociedade dar certo, como evitar problemas na sua sociedade. Então, se você tem um sócio já, manda para ele esse podcast. Se você pretende ter um sócio, se liga, porque algumas armadilhas estão no meio do caminho. E para falar sobre sociedade, na verdade, toda essa temporada, eu estarei com ele, o lindo, o magnânimo, o mestre CEO da ForBlue, a pessoa mais poderosa desta firma, Alexander Avalca. Seja muito bem-vindo, Alexander Avalca. Resolveu trabalhar. Olha que beleza. De vez em quando a gente tem que sair lá do nosso escritório, vir aqui fingir que tá trabalhando e assim por diante. Mas na verdade verdadeira, eu só aceitei por uma razão, cara. Esse tema, como fazer uma sociedade dar certo, é isso que eu quero saber também. Então eu vim aqui para te ouvir. Eu sou o convidado desse podcast, mas eu vou só te ouvir, porque até agora eu não sei se eu consegui acertar nessa mão não, velho. Eu acho que a sua escolha foi magnânima, inclusive é a minha primeira pergunta já. E pra galera que está ouvindo a gente ao vivo, já manda aí as suas tretas sobre sociedade. A gente pegou algumas perguntas. Se você não está ao vivo, né, não tem o que fazer, então você não vai poder mandar a sua pergunta ao vivo. A minha primeira questão com o nosso sócio, CEO da ForBlue é: por que você me escolheu como sócio? Fala, abra seu coração. Falta de opção mesmo. Cara, ele é tão engraçado. Mas não é necessariamente isso, mas é um pouco disso. Contando um pouco da nossa trajetória, né? O Renan, ele queria abrir uma empresa de consultoria empresarial, a famosa, não tão famosa, que durou um dia só, RK Consultoria Empresarial. RK Consultoria Empresarial, Renan Camis Consultoria Empresarial. Aí eu vi que ele já estava fazendo cagada já na hora do nome. Eu falei assim, pô, Renan, você não está precisando de um sócio, não? Afinal, eu também queria abrir uma empresa de consultoria. Eu já trabalhava com isso e sempre gostei muito. E o Renan, a gente já se conhecia, mas a gente não era amigo, não era íntimo. Se a gente saiu 2, 3 vezes, né, pela faculdade mesmo, foi muito. E aí o Renan falou uma coisa muito bacana e eu acho que faz todo sentido aqui para a conversa dos sócios, né? Ele falou assim, olha só, eu não estava pensando em ter sócios, mas vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre a empresa, passar um tempo ali conversando, acho que a gente ficou umas 2, 3 semanas, né, se encontrando consistentemente para falar o que a gente queria fazer, aonde a gente queria chegar, ou qual que era o nosso objetivo com a empresa. E aí depois dessa conversa a gente vê se a gente está alinhado com isso. E foi isso, cara. Então não foi uma escolha com o Renan. Acho que foi uma escolha de ideias entre os dois que surgiram super bem, assim. Essa é a versão do Alex, né? A minha versão uma pessoa muito empreendedora, uma pessoa muito proativa, lá em 2009, falei, eu quero trabalhar com consultoria. Aí, não sei se você sabe, se lembra dessa parte. Na época eu queria realmente trabalhar em empresas de consultoria. E em Curitiba, em geral, né, só tinham empresas relativamente pequenas, né? Então não tinha muito espaço, eu vi que não tinha muito espaço para ser contratado. E as grandes empresas de consultoria, e tinha as empresas de auditoria, que não era uma coisa que eu necessariamente queria, e as empresas maiores, em geral, estavam em São Paulo e eu não queria ir para São Paulo. Aí eu falei, bom, se eu não quero ir para São Paulo, se a maioria das empresas em Curitiba são pequenas, eu falei, eu vou abrir a minha empresa de consultoria. Afinal de contas, o Alex, ele tinha 3 ou 4 anos na empresa júnior, né? Estava no 4º ano. Estava no 4º ano de empresa júnior. Eu tinha feito 3 anos de empresa júnior, já estava absolutamente pronto para abrir o meu próprio negócio. E na época, a pessoa que trabalhava comigo, o Alex, conheceu também, o Rafael Giuliano. Ele tinha uma empresa de treinamentos corporativos. E aí eu comentei com ele, né, dessa vontade de abrir uma empresa. E ele deu um conselho, que eu acho que foi o conselho que fez a ForBlue existir hoje com esse tempo de existência. Ele falou mais ou menos assim, eu nunca esqueci. Ele disse, Renan, você tem 2 caminhos. Você pode trabalhar no corporativo, você pode fazer sua carreira, etc. E daqui uns 5 anos, quando você tiver mais dinheiro e quando você tiver mais preparado, você pode abrir sua empresa.
Ou você pode escolher agora, mesmo sem tanto dinheiro, sem tanto preparo, abrir o seu negócio hoje. Só que se você abre hoje, daqui a 5 anos, você vai ter uma empresa que já tem 5 anos de mercado. Você vai ter uma empresa com 5 anos de experiência, com caixa de 5 anos, enfim, com toda uma bagagem de 5 anos na sua própria empresa. Se você abre daqui a 5 anos, você vai ter uma empresa que está começando do zero, por mais que você tenha mais experiência. E esse simples conselho me virou a chave de resolver abrir o negócio na época. E lá em 2009, junho, talvez, maio, junho, sei lá, de 2009, eu tomei a decisão, vou abrir meu negócio. E na época de faculdade, tinha um colega, Guilherme, ele tinha uma empresa da família, enfim, uma empresa relativamente grande até aqui em Curitiba, e eles estavam com alguns problemas e tal, e aí eu fiz a minha primeira proposta de consultoria da RK Consultoria, Renan Kaminski Consultoria. Foi uma proposta que não foi aceita, obrigado, Guilherme. Eu não sabia que tinha essa proposta aí, não aceita. Eu aceita. tentei procurar aqui no computador, não achei, mas era uma proposta não lembro, proposta de alguma coisa de consultoria, e aí ele simplesmente não aceitou, infelizmente. Provavelmente a empresa estaria muito melhor hoje, mas não entraremos nesse detalhe. E aí, nesse meio tempo, eu pensando, né, sobre o negócio, como iniciar o negócio e tal, tinha contato com a galera da empresa Júnior. O Alexander Avalka, em 2009, era o presidente da empresa Júnior pela segunda vez. É o retorno dos que não foram. Para quem não sabe, tá ouvindo aqui, a empresa Júnior a gente trabalha de graça, tá? Então eu estava pelo 4º ano trabalhando de graça. O objetivo era justamente o desenvolvimento e aprender a lidar com as situações de ter uma empresa mesmo, né? E aí eu chamei o Alex para ver como que a gente podia ter uma parceria com a empresa Júnior, né? Era um papo que não fazia sentido, né? Porque a empresa Júnior já fazia consultoria e eu queria fazer consultoria, como que ia ter uma parceria, eu não sabia exatamente, mas a gente foi lá, fui lá trocar uma ideia com ele. E aí, lá na cantina da Universidade Federal do Paraná, Alexander Avalka, depois de eu expor minha ideia, meus planos, o que eu tinha em mente, Alexander Avalka vira para mim e fala: vai lá, o que você falou? Senhor, você lembra? Você quer ter um sócio? Não foi isso, não? Foi exatamente isso. Basicamente isso. Eu acho que você falou. Você não tá pensando em ter um sócio, não? Joguei no ar. Joguei. Eu falei, na verdade não. Mas podemos conversar. E basicamente foi dessa forma totalmente planejada, estruturada e organizada que começou a nossa sociedade. Uma conversa que era para ser uma parceria entre empresas. O Alex jogou um verde ali se eu queria ser sócio dele ou não. E a gente ficou de continuar conversando, né? O nosso combinado foi fazer um test drive. Um test drive, né? Vamos aí deixar 1, 2, 3 meses. Se der certo, deu. Se não der, tá tudo bem. E olha só, estamos aqui até hoje presos nesse casamento empresarial. E acho que o grande ponto o que rolou nessas conversas de test drive, né? Eu acho que talvez seja um dos primeiros pontos ali que a gente vai falar sobre a importância da sociedade. Porque, cara, é muito fácil eu chegar, quer ter um sócio? Quero, vamos abrir uma sociedade e pronto, acabou. Só que, cara, uma sociedade não é os dois estarem dentro de um CNPJ com o mesmo nome. É para onde eles querem caminhar juntos. Então, essa analogia com o casamento, ela é óbvio, né? Tem todas as diferenças de um casamento, mas ela é muito certeira porque, cara, não faz sentido eu ter sociedade com alguém que não quer seguir o mesmo caminho que eu, que estaria cada um puxando para um lado. E a gente se reunia em shopping, em café, em lanchonete, não tinha dinheiro nenhum, era nas lanchonetes de faculdade mesmo, que pagava R$1 numa esfirra desse tamanho, enfim. E aí a gente descobriu que a gente estava querendo ir para o mesmo caminho. E aí esse, para mim, foi o primeiro ponto. A gente nunca chegou e falou assim, vamos ser sócio mesmo. Porque as conversas estavam tão alinhadas que, naturalmente, a gente entendeu que a gente estava indo para o mesmo caminho juntos e seria muito melhor ir juntos do que cada um para um canto, né? E aí eu acho que vem o primeiro ponto, a premissa base para uma sociedade dar certo, que é ter um alinhamento de cultura. Né? Tipo, a cultura dos sócios tem que ser próxima, os valores dos sócios, a visão de futuro do negócio. Ou seja, o que a gente realmente quer. Né? E eu acho que, naturalmente, a gente sempre teve isso muito próximo, até porque a gente é um background muito semelhante, mas às vezes eu vejo sócios com culturas completamente diferentes, com visões de negócio completamente diferentes, com visões de trabalho completamente diferentes. E se você tem uma cultura muito diferente, cara, eu não acredito que... Para mim é o primeiro passo para já não dar certo. Não quer dizer que a pessoa tem que ter o mesmo perfil, que tem que ter o mesmo pensamento. A gente discorda, nossa, a gente se xinga. Demais. A gente
quebra o pau várias vezes, mas culturalmente, aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que está no nosso sangue ali, nos nossos valores mais profundos, a gente compartilha. E a visão de futuro também, né? Porque imagina lá, o Alex, por exemplo, ele é o mais visionário. Então o Alex é o que joga, cara, queremos ser a maior empresa brasileira de soluções para pequenas e médias empresas do Brasil. Massa. Aí imagina você fala, cara, porra, Não. que trampo, hein? Maior? Mas tipo, maior que Sebrae? É, maior que Sebrae, pô. Nossa senhora. Ou seja, imagina ser um sócio que um quer puxar lá pra frente e o outro não puxa, né? Então, pra mim, premissa base é ter esse alinhamento de cultura e visão de futuro. E aí, uma das questões que surgiram aqui foi assim, ó. Sobre o papel de cada um na sociedade. Todo mundo acha que é dono e pode mandar em todos. E aí, quando falo todo mundo, me parece que já tem mais do que 2 sócios, né? 3, 4 sócios. Mas para que serve o sócio? O que faz o sócio? Qual é a função do sócio? Só antes, um exemplo só da parte da cultura, e eu já venho para essa pergunta. Essa premissa base que o Renan trouxe de cultura e de visão, eu quero trazer em exemplos bem práticos mesmo, assim, do tipo assim, se o Renan lá no começo falasse, pô, Alex, vamos colocar aqui um projeto que a gente vai usar 20 horas, mas na verdade a gente usa 5. Ele estaria sendo, tipo, cara, ele está mentindo para o cliente. E se eu não concordo, cara, já não vai bater. Então, assim, a parte da cultura se não está alinhado, cara, você vai ter discussões que não fazem sentido para o crescimento do negócio. Você vai ter discussões que faz sentido dos valores de cada um. E às vezes a gente tem até sociedade de casamento mesmo, né? Marido e mulher sócios, mas que cada um pensa de um jeito. Um quer fazer tudo certinho, o outro quer fazer meio que nas coxas, o outro quer cuidar bem das pessoas, o outro acha que as pessoas são só um recurso escasso que tá tudo bem trocar. Então acho que esse alinhamento é super importante, né? E a visão de futuro acho que você já deixou claro. Se um quer crescer e o outro não vai para frente. Mas sobre a função dos sócios, tem uma frase que eu não lembro quem falou, mas eu repito várias vezes, que é: cachorro de 2 donos morre de fome. Eu não lembro de onde veio isso, mas tá aqui e sempre acho que casa bem com isso. Se eu tenho um cachorro e eu e o Renan cuidamos do mesmo cachorro e eu acho que o Renan vai dar comida para ele todo dia, o Renan achar que eu dou dar comida para ele todo dia, ferrou. Então, os sócios, eles não têm função real dentro de um negócio. O sócio ele não tem uma função. Não serve para nada. Não serve para nada. O sócio ele não serve para nada na operação do negócio. O sócio é uma figura fora da operação. Agora, cada sócio tem funções dentro do negócio. Então, qual que é o exemplo aqui? Não tem cargo sócio. Não tem cargo sócio. Eu posso dar o seguinte exemplo do Yampa, que é a nossa segunda empresa. Eu e o Renan somos os sócios majoritários. E a gente literalmente não tem função nenhuma lá dentro. São só pessoas contratadas. A gente faz ali uma reunião mensal de conselho, etc. Nossa função é quase conselheiro mesmo. Por quê? Porque dentro da empresa você não precisa ter o sócio atuando, você tem que ter as funções. Aí, é claro, dentro da ForBlue é onde a gente coloca as nossas horas de trabalho. Então, dentro da ForBlue, eu tenho a minha função, que o Renan já trouxe aqui, que é o CEO. O CEO é o papel de estrategista e assim por diante. E o Renan a parte de marketing, vendas, e ele é o responsável. E por que é importante ter essa função? Porque se eu e o Renan pensássemos o tempo todo sobre a estratégia da empresa e o tempo todo os dois estivessem pensando sobre marketing, vendas e assim por diante, um ia sobrepor o outro. Então, pô, Renan, eu quero ir para o produto A. Aí o Renan vai falar, não, eu acho que o produto P. Não, mas eu quero A, o B. Aí os dois vão um para o A ou para o B e aí não vão para lugar nenhum. A mesma coisa para o marketing e vendas. Então, dentro da ForBlue, a gente discute sobre estratégia juntos. Função de sócio, discussão estratégica. A gente discute estratégia de marketing e venda juntos. Função estratégica, que é do sócio. Agora, na função de diretor de marketing e vendas, quem toma as decisões para qual caminho seguir é o Renan. Eu sou um fiscalizador. Se ele faz alguma coisa errada, alguma coisa assim, cara, eu sou o responsável por chegar e falar, Renan, não, peraí, tá indo para o caminho errado. E a responsabilidade da estratégia é minha, porque eu sou o CEO, o estrategista da parada. Então, acho que isso é muito importante. Sócio não é função, sócio é um cargo que está fora da operação, que pode ter uma função ou não dentro do negócio. E a partir do momento que muda essa visão, ao meu ver, fica muito claro como não é todo mundo fazendo tudo. O exemplo clássico, né?
Se acontece um problema na área do marketing lá, que eu visualizo que tem um feedback ali que tem que dar para tal pessoa, eu não chego e dou o feedback para tal pessoa. Eu falo para o Renan, cara, para mim isso aqui está errado. Por quê? Porque senão eu estou passando pelo Renan. E às vezes a pessoa recebeu um feedback que nem chegou para o Renan. E aí aquela melhoria o Renan nem percebeu e no futuro pode acontecer de novo porque o Renan não percebeu. Então acho que isso é super importante. Eu acho que isso é bem comum, talvez em empresas familiares, um pouquinho mais, mas acho que em geral, né? Então imagina, eu sou da área de marketing, né? E o Alex é meu funcionário. E o João é meu funcionário. Então, tecnicamente, o João ele responde a mim. E aí vai o Alex e fala direto com o João e fala uma coisa. Só que no dia anterior eu falei outra coisa. Cara, já... E eu tenho certeza que muita gente que está me ouvindo, acontece exatamente isso. Você simplesmente cria uma confusão mental na cabeça do sócio. É tipo pai e mãe, né? O pai fala que sim, a mãe fala que não. E aí? Você está ferrando com a vida do filho. Pai e mãe não tem... Aí não tem a questão do cargo, né? Mas dentro do negócio você tem o cargo. Então, você tem que ter muito bem definido quais são os cargos. E no início do negócio, principalmente, quando você é uma equipe menor, menos lideranças, vão ser vários cargos, né? Então, lá no início da Kaminski Amalca, quando a gente estava organizando, o Alex era diretor de consultoria. Diretor de treinamento, marketing e qualidade. E qualidade, eu era RH, acho. RH? Tinha ninguém na empresa, ele era diretor de RH. Uma hora a gente contratava estagiário, né? Aí eu era o diretor de consultoria, o diretor financeiro. E mais nada, eu sempre trabalhei mais mesmo. Ah, tá bom. Então tem que ter esses cargos muito bem definidos. E aí, aproveitando, então, eu gostaria de saber, vamos ver se o Alex já sabe o que ele tem que fazer, Ai, meu Deus. porque hoje eu sou o meu cargo é diretor de marketing e vendas, né? Então, dentro do organograma tem várias caixinhas, desde o dia zero de qualquer negócio tem várias caixinhas, né? Vários cargos de marketing, de vendas, de de operações, enfim, dependendo do negócio. E no início a gente ocupava várias caixinhas, hoje que a gente ocupa uma só, né? Então eu sou o diretor de marketing e vendas. E o Alexander, ele é o CEO, né? É o Chief Executive Officer, qualquer coisa do tipo, do negócio. E aí já faz uns 2 anos que o Alex é o CEO e eu ainda não sei o que faz o CEO. Então se o senhor pudesse me dizer e nos dizer o que faz, qual é a função do cargo CEO da firma? Cara, quando o podcast for sobre CEO, daí eu venho preparado para responder essa pergunta. Eu não estava preparado para isso, não. O CEO, ou presidente, ou diretor-geral, porque daí cada um pode ter o seu nome como um todo, para mim ele tem três grandes olhares ali, né? O primeiro é o estratégico com visão de futuro. Então, cara, eu tenho que olhar para o meu futuro e eu tenho que estar planejando isso, tenho que estar pensando em qual caminho vai ser o melhor para chegar naquele futuro. Então, por exemplo, a gente sempre teve metas audaciosas, né? A nossa meta audaciosa, por exemplo, é crescer 10 vezes em 2 anos. Cara, crescer 10 vezes em 2 anos não é simples. Quem tem que pensar nesse caminho? É o CEO, é o diretor. Por quê? Porque o Renan está pensando na campanha, qual a campanha XYZ. Ah, mas se é para aumentar 10 vezes, não é a responsabilidade do Renan aumentar 10 vezes? Aí que vem a segunda parte do meu grande papel ali como diretor, que é encontrar o que é chamado no mercado de Product Market Fit. Eu vou traduzir porque eu mesmo não gosto desse nome. Mas é um encaixe entre o que a gente oferece para quem a gente oferece. Então, o encaixe o que a gente oferece para quem a gente oferece é super importante. Percebe que o Renan está preocupado em como oferecer, que é a parte de marketing e vendas. Só que tem um outro lado da história que é o produto. Então, para mim, o segundo papel super importante do CEO é garantir que, para chegar no nosso destino lá em cima, eu estou garantindo que a forma que a gente vende e o que a gente vende para quem a gente vende está casando. E o terceiro é ser o guardião da cultura. Então, a gente fala muito de cultura e ser o principal... E, inclusive, foi isso que me levou ao cargo de CEO, lembra? A gente participou de programas da Endeavor, né, onde a gente foi selecionado para participar, e o que a gente ouvia constantemente cara, o CEO tem que ser o guardião da cultura. E faz todo sentido, porque do guardião da cultura vai para os líderes, do líderes vai para as pessoas. E eu sempre tive esse lado mais visionário da empresa, esse lado bem altruísta e tudo mais, e a gente começou por isso. Depois eu descobri que tinham esses outros, que era uma responsabilidade um pouquinho maior. Ser só o guardião da cultura até que estava suave.
Agora, pensar em como crescer e assim por diante é um pouco mais complicado. Então, para mim, se divide nessas 3 funções. Uma quarta seria realmente garantir que a camada de liderança está surtindo efeito, performando da melhor forma. Mas aí encaixa muito com a parte da cultura, de ser o guardião da cultura, que se a performance não está legal, é responsabilidade minha trocar as peças, né? Boa. Então, aprendi agora, já sei o meu CEO tem que fazer. Visão de futuro do negócio, né? Metas e etc. A parte de olhar o encaixe do produto com o mercado, cultura e um pouco também de formação de liderança, que já está dentro da cultura. Muito bem, já sabemos o que o sócio faz e o que o CEO faz. Na verdade, a gente não falou muito do sócio, porque a gente falou que o sócio não está na operação, mas o sócio tem um papel fundamental para uma empresa. E a gente compara muito com um vagão de trem com um trem, né? O trem ele tem a locomotiva e tem os vagões. O papel do sócio, independente se ele está na função ou não, que nem a gente está na ForBlue, a gente tem função dentro da ForBlue. No Yampa a gente não tem função. Só que a gente puxa os 2 para cima. Então o sócio ele é a locomotiva do trem. Então o sócio tem que estar o tempo todo pensando como ultrapassar o teto, como crescer, como ser diferente do concorrente, como fazer com que a gente conquiste os nossos mercados e assim por diante. Então esse papel é fundamental, que é estratégico. Inclusive, as empresas que têm o CEO, por exemplo, o Yampa tem o CEO que é o Bruno. E a gente como sócios, o CEO Bruno discute justamente com a gente para onde a gente vai. Inclusive, a gente tem uma reunião agora. O planejamento do Yampa acontece já, para quem está assistindo gravado, obviamente não vai fazer sentido, mas começa daqui 2 semanas, no início de janeiro. E amanhã, sexta-feira, a gente está gravando uma quinta, obviamente, como você está vendo, mas a gente tem uma reunião de pré-alinhamento do Yampa, do planejamento do Yampa, que serve justamente para isso. A gente vai discutir, os 2 sócios e o CEO, cara, para onde o Yampa vai. Então, essa função do sócio é super importante. Ele tem que ser a pessoa que vai levar para cima. Não pode ser aquela pessoa... Tá tudo bom, cara. Vai lá, tá. Deu errado? Tá. Inclusive, eu vou criar uma polêmica aqui. Polêmica! Solta a vinheta da polêmica. Não tem vinheta da polêmica. Mas tem um barulhinho. Se você tem um sócio que na prática faz uma função, que tem um comportamento, que tem uma cultura, que tem uma forma de agir, que você poderia simplesmente contratar alguém que faria a mesma coisa do mesmo jeito, então você não precisa de um sócio. Boa. Porque o sócio é o cargo mais caro do seu negócio. Porque, primeiro, o sócio ele tem o poder de aumentar o salário dele, então possivelmente ele seja o maior salário da empresa, e o sócio tem dividendos. Então, se eu tenho uma sociedade meio a meio, e a ForBlue foi lá e lucrou R$1 milhão de reais no ano, massa. Desse lucro de R$1 milhão, eu vou definir que 30% vai ser dividendos, vai ser distribuição de lucros. R$300 mil. Cara, desses 300, metade está indo para o meu sócio. E se eu tenho uma pessoa que não precisava, que eu poderia simplesmente contratar e dar uma participação, sei lá, dos R$300 mil, eu dou 10 mil para esse cara e ele vai estar super feliz, além do salário dele, você não precisa de um sócio, você precisa de um funcionário. Então, olha com carinho pro seu sócio e entenda se ele tá mais para funcionário ou se ele tá mais para sócio. Solta um 8. E Renan, polêmica 2 então. Você falou, olhe pro seu sócio. Olhe para você também. Você tá fazendo uma função de sócio ou de funcionário? E aí você não vai para frente, o negócio não cresce, assim por diante, porque você está sendo um funcionário do seu negócio e não o sócio do seu negócio. O sócio tem que aumentar a régua. O sócio tem que, cara, pensar fora da casa. Tá? Esse é o grande papel do sócio como um todo. Boa. Outra treta aqui. Não fiz nada disso, né? Não tem esse alinhamento claro com o meu sócio, né? E tudo isso que a gente está falando, né? Essa clareza, a gente tem hoje 14 anos. Nada disso a gente parou e sentou e conversou. As coisas naturalmente foram se ajeitando porque a gente sempre teve essa mentalidade de fazer do jeito certo e ter uma gestão, de ser profissional. Agora, tá zoado, meu. Tamo desalinhado, não tá interessante, um tá sobrepondo o outro, não tem clareza de função e etc. Como é que eu faço, né? Se eu tenho um sócio, o que eu faço? Imagina que a gente tá tudo errado, tudo desalinhado. O que você faria?
que eu faria se a gente estivesse desalinhado, mas não necessariamente brigando, né? Isso, tipo, Tá desalinhado tá desorganizado. desorganizado, cultura e assim por diante. Cara, eu teria a gente fez há pouco tempo o reset cultural, eu teria um reset de sociedade. Tipo, chegaria... Uma das coisas que a gente vai falar depois, já contando um spoiler, a gente vai falar mais. Uma das regras que funciona muito bem comigo e com o Renan, e a gente discute muito mesmo, a gente é muito divergente de várias ideias, só que uma coisa que sempre funcionou é honestidade radical. Então, eu e o Renan, a gente sempre falou o que a gente tinha que falar mesmo. E a gente nunca leva para o lado pessoal a coisa. Então, é uma discussão sempre franca. Se a gente tivesse desalinhado e a gente tem todo esse respeito à honestidade radical, ia chegar, Renan, cara, a gente precisa conversar aqui. Ó, tá acontecendo esse desalinhamento aqui. Qual que faz sentido? Faz sentido os dois se alinharem, se realinharem? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para os dois caminharem juntos? Ou não? E aí, em alguns casos, vai ser melhor não e cancela, vai cada um para um canto. Assim como já saiu os sócios da ForBlue justamente por conta disso. Tinha sócio na empresa, que era sócio administrador, majoritário e assim por diante, que não estava mais alinhado com a gente. E, francamente, a gente conversou e fez mais sentido ele sair e retirou da sociedade. E hoje a gente é amigo, inclusive fizemos churrasco faz pouco tempo com ele ali. Então faz muito mais sentido isso. Só que esse caminho ele é tranquilo quando a gente está ainda bem, né? A gente não está brigando. E aí, de novo, analogia com casamento, né? Um divórcio com os dois tudo bem, vai tudo bem, não precisa nem de advogado, vamos assinar aqui, tá tudo certo. Agora, e quando tem um desalinhamento e os dois não se acordam mesmo? Do tipo, o Renan tá fazendo de um jeito que eu não considero certo, o Alex de um jeito que também o Renan não considera, aí a gente fala, não, tem que terminar a sociedade. Não tem que terminar não, ou termina, mas tem que me pagar aqui 10 bilhões de reais, senão eu não saio da empresa e assim por diante. Cara, daí pra mim, tem que chamar advogado dos dois lados. Chama um advogado, um conciliador que vai fazer o papel ali dos dois para literalmente dividir a sociedade e cada um para um canto. Porque vai ser 1000 vezes melhor você pagar um valor relativamente alto para um advogado fazer isso do que insistir mais um ano com uma empresa que só vai dar problema, só vai dar prejuízo, o prejuízo vai ser muito maior. Então, eu faria isso se estivesse nessa situação hoje. Boa. Ó, o Nemerson comentou aqui, ó, minha primeira sociedade foi levada em conta apenas a amizade. E é complicado, né? Por exemplo, eu tenho várias pessoas queridas na minha vida, galera da faculdade, galera de vários ambientes, família, etc. Mas, sinceramente, eu não me vejo sendo sócio de nenhum deles. Inclusive minha esposa. Eu não me vejo sendo sócio da minha esposa. Porque a gente não tem um perfil de trabalho parecido, a gente não tem a cultura de negócio parecida. E, óbvio, né? Se eu for filtrar ali, pode ser que eu ache um ou outro que eu seria sócio, mas não pela amizade. Ser amigo, ser família, não é, para mim, uma função, não é o requisito para ser sócio, né? Ah, mas é que eu confio. Beleza, você tem que ter um grau de confiança muito grande entre os sócios. Mas não é só a confiança, né? Então, imagina, ele é super confiável, só que ele é incompetente. Né? O que adianta você ter uma pessoa ultra confiável que, nossa, jamais vai te passar a perna, que é super honesta, mas que não é boa no que faz? Não faz sentido. Então, com certeza, levar em conta, porque é familiar, ou porque é um amigo, tipo, não faz sentido nenhum, tá? E muita gente leva isso em consideração. Por isso que esse reset, igual o Alex falou, da sociedade, talvez seja um passo importante para você dar com o seu sócio. Se você vê que, cara, vocês estão em vibrações diferentes, um tá jogando lá para cima, outro tá jogando lá para baixo, ou você tem aquele sócio âncora que a gente chama, né? Sócio âncora, ele sempre tá preso no passado, ele sempre está querendo deixar as coisas do jeito que são, você vai ter que marcar uma reunião, né, e usar essas duas palavrinhas, honestidade radical, e abrir o jogo, o que você acredita que não está interessante, o que você acredita que precisa melhorar, o que você acredita que tem que ser diferente, ouvir ele, né, tem que ser uma conversa bem transparente, é a famosa DR, né, a famosa DR dos casamentos, tem que ter entre os sócios. E às vezes não é nem porque a pessoa não performa bem, né? Às vezes é porque aquela premissa que a gente colocou lá no início, o alinhamento cultural e visão de futuro não é boa. Então eu tenho amigos da faculdade que, cara, cresceram muito em grandes empresas, então
performam bem pra caramba, trabalham bem pra caramba, são inteligentes pra caramba, mas com certeza não seria um bom sócio para mim e eu não seria um bom sócio para ele. Simplesmente porque os alinhamentos seriam completamente diferentes, né? Então, e aquilo que eu comentei no início, eu e o Renan, a gente já se conhecia, a gente chegou a trabalhar 1 ano na empresa júnior, né? Ou 2? Sim, um ano só na empresa júnior. Nunca com contato próximos, do tipo, o tempo todo juntos. Então, a gente só se conhecia. Não tinha uma amizade profunda, não tinha nada, a gente só se conhecia. E o alinhamento e a visão foram os mais importantes para a gente ter o resultado que a gente está tendo hoje, né? Muita gente pergunta, né? Há 14 anos juntos, vocês nunca brigaram? Vocês nunca saíram na porrada? Uma vez o Renan saiu com o olho roxo. Não, tô brincando. Não, a gente nunca brigou a ponto de briga mesmo, né? Tipo, a gente discute. Acho que essa é a grande diferença. Briga mesmo? Não. Tipo, sair assim... Não falo mais com essa pessoa. Acho que nunca aconteceu, né? Ele já ficou puto com o outro. Não, puta a gente fica direto. talvez Hoje mesmo eu fiquei seja... quando você chegou atrasado aqui. Talvez essa seja... Atrasado é um modo de dizer. Entendi. Talvez essa seja uma das grandes vantagens da gente trabalhar home office, né? Que a gente tá, tipo... Se xinga ali pelo WhatsApp e tal, aí dá um tempo e fica de boa. Mas, de fato, a gente nunca brigado. Até porque tem muito do nosso perfil, né? A gente não tem aquele perfil colérico de explodir. Os dois são bem de boa, digamos assim. Só que aí a gente tem a treta master. Que eu falei, ok, ser familiar não é um pré-requisito, não é o que te faz ter o sócio. Mas muita gente já está sócio do seu familiar. Né? E às vezes o seu familiar é o seu filho, filha, às vezes é o pai, a mãe, às vezes é o marido. E aí, uma das questões que surgiram aqui é como gerir a relação entre sócios familiares. Só um passo antes, a gente está falando muito de treta e tudo mais, parece que ter sociedade é uma porcaria, né? E não é, tá, gente? Não é mesmo. Ter sócio é muito bom. Hoje a ForBlue tem 13 sócios. 13. A gente começou com 2, tem 13. É coisa pra caramba, velho. Só que por isso que é importante ter esse alinhamento do qual é a função, como funciona e tudo mais. Já explicaremos. Já explicaremos. Essa história de 13 sócios. Por que temos 13 sócios. Sei lá se é 13 mesmo hoje, né? Eu acho que nem é. Acho que deve ser uns 12, 11, 14. Alguma coisa acima de 10. Cara, treta de separar família com sociedade. Para mim, essa é a parte mais complicada de todas, porque se você é sócio da sua esposa, marido e esposa, ou você é sócio do seu marido, enfim, marido e esposa, eles têm um grau de intimidade tão grande, mas tão grande em casa, que é normal eles brigarem em casa. Alguém conhece algum casal que não briga? Não. E às vezes briga tipo, de discutir, de xingar, de falar coisa que você se arrepende, assim por diante, porque existe uma intimidade. Coisa que, por exemplo, eu e o Renan não temos, porque, cara, a gente não tem uma intimidade tão grande assim. Agora, quando você... E, inclusive, pessoas que são mais calmas, assim como eu e o Alex, que não brigam com quase ninguém, potencialmente a pessoa que briga é justamente com a esposa, né? Exatamente. É incrível. Amor, te amo. Também te amo, amor. Mas... E aí o que acontece? Acaba levando essa intimidade para o negócio. Então, marido e mulher estão lá, daí o marido faz uma coisa errada na parte de vendas, a mulher vai criticar. Porque aí tem esse outro ponto, né? Em casa, a gente não usa as técnicas de feedbacks para trazer as coisas erradas que o outro faz. Porra, por que você fez isso de novo? Aí, no negócio, a gente tem as formas reais de se colocar um feedback. Só que daí a pessoa leva essa intimidade para a empresa e fala, porra, por que você errou aqui? Olha o prejuízo que vai dar. E aí as pessoas já vêm na defensiva e aí já começa aquela coisa, porque ontem você deixou a louça na mesa, já vem coisa de casa e mistura tudo. Então, para mim, o grande ponto é tentar criar uma forma, um clique do tipo, cara, da empresa, vocês são profissionais. Vocês não são marido e mulher, vocês não são pai e filho. Bota o chapéu do empresário. Bota o chapéu do empresário. Se o seu marido ou sua esposa fez alguma coisa errada na empresa ou que você não concorda ou qualquer coisa do tipo, você não vai chegar lá e apontar o dedo na cara. Você vai pegar e vai usar as técnicas de feedback, do tipo, opa, isso daqui foi errado, deixa eu anotar que isso aqui foi errado, mostrar o porquê que isso é errado e como que pode se dar certo. E aí você chama a pessoa para o momento correto de se dar um feedback. São exemplos de
situações complicadas, mas que poderiam ajudar. Outra técnica que muitos clientes nossos usam é ter no WhatsApp grupos separados no WhatsApp. Então, grupo para falar de coisas de casa, grupo para falar de coisas do trabalho. E aí, cara, alguma coisa do trabalho é naquele grupo, alguma coisa de casa é no outro. Então, assim, são algumas formas de se fazer. Mas essa intimidade e essa não levar o profissionalismo que naturalmente a gente tem em casa para o trabalho, para mim, são os grandes pontos que teriam que melhorar. Né? Boa. E com certeza é muito difícil, tá? Conseguir colocar esses chapéus diferentes, né? Aqui somos marido e mulher, chapéus. Obrigado. Não. Aqui somos maridos e mulher, aqui somos sócios. Com certeza é difícil, mas se não tiver, cara, sempre vai gerar mais atrito do que seria o necessário dentro da sociedade. E aí a Ana colocou aqui, ó, sócios, filho e irmã, áreas bem divididas entre nós, mas muitas vezes não cumprem o combinado. O como agir quando os sócios não cumprem o esperado da sua área. E aí, eu acho que isso vale tanto, seja uma empresa familiar ou não. Uma das coisas que sagradamente, poucos acertos, tá? A gente teve bem poucos acertos desde o início, mas um dos poucos acertos foi lá, acho que em 2009 ainda, a gente falou, cara, toda terça-feira a gente vai ter uma reunião de sócios aqui, vai ter uma reunião de gerência, de diretoria, para a gente olhar os projetos, para a gente olhar os indicadores, o que está acontecendo, o que está bom, o que está ruim, enfim. E eu acredito que os sócios, né, eles têm que ter essa frequência e depois talvez coloque os gerentes juntos, diretores juntos, dependendo do tamanho do negócio, tem que ter essa frequência de conversar sobre os resultados do negócio. Então, por exemplo, a Ana falou, como agir quando o sócio não cumpre o esperado dentro da sua área? Então, vamos lá. Eu, marketing e vendas, tenho um esperado. E aí tem 2 pontos, né? Tem o esperado de processo de entrega e tem o esperado de resultado. Então, se eu não cumpro com o esperado de entrega, provavelmente eu não vou cumprir com o esperado de resultado. Uma é consequência da outra. Então, por exemplo, ele está fazendo tudo certinho, mas não está entregando o resultado. Ok, vamos analisar junto por que isso está acontecendo. Agora, ele não está cumprindo com o esperado de processo, de entrega, de seja lá qual área for. Aí vocês vão ter que ter uma conversa de sócios, né? Onde, cara, está acontecendo isso, isso, isso. E você vai ter que expor, né? E aí, de volta, tratar adultos como adultos. Pô, você é responsável, não é? Tá bom. Você tá cumprindo... A gente não tinha... E aí, isso, Ana, que você falou, pô, é muito lindo, né? Você falou, temos áreas bem definidas para cada um. Maravilhoso, porque isso ajuda no feedback. Porque, da mesma forma com o seu funcionário, se você não tem 100% de clareza, e o funcionário menos ainda tem 100% de clareza do que ele precisa entregar, você não tem como cobrar alguém daquilo que não é claro que ele tem que entregar, né? Então, se tem esse combinado muito claro, vai ficar fácil de você cobrar. E você vai ter que chamar para uma conversa. E aí, no trato familiar, né? Se você tem esse acordo de não estamos entre família aqui, estamos entre sócios, vai ser uma conversa mais suave. Uma técnica de estilo de liderança é uma técnica que se chama de leader coach, né? Isso vem lá da teoria do Daniel Goleman, que é um dos caras mais famosos que fala sobre liderança. E ele fala que tem vários estilos de liderança, um deles é o líder coach. O líder coach, ele é um líder que treina, ele é um líder que... Caiu uma luz... Tem um espírito dentro dessa sala, gente. Vocês não sabem. Antes de começar segunda vez aqui, que a luz cai. A luz caiu, ela... Enfim, temos algum empresário oculto dentro dessa sala aqui, tá estranho esse negócio. O líder coach, ele faz... Ao invés de ele dar respostas, ele faz perguntas. Fulano, né? Ela disse filho, né? João, você não está tratando como filho, você está tratando como sócio. João, cara, a gente tem esse combinado na sua área, não tem não? Tem. Isso aqui foi entregue? Não sei o que. Tá bom, mas por que isso aconteceu? Né? E aí veja que você não está tratando necessariamente numa linha hierárquica, mas sendo uma conversa aberta de sócios. Ok? E dependendo da forma como você vai comunicar, por exemplo, recentemente o Alex eles marcou uma reunião que a gente tem sagrada com toda a equipe e aí eu mandei um xingão para ele no WhatsApp. Ele desmarcou bem
bem em cima, enfim, teve um imprevisto. Eu falei, porra, a gente fala que a empresa não pode depender do sócio e o sócio não pode estar na reunião, desmarca a reunião, caralho. Não dá. E esse é o nosso estilo de comunicação, né? A gente tem um estilo muito, muito direto. Então vocês vão ter que se acertar e talvez lá naquele acordo de sócios, lá naquela clareza de expectativas, você tem que colocar isso muito claro. Gente, se um de nós não estiver entregando o que precisa ser entregue, como é que a gente pode lidar com isso? Né? E aí, em empresa familiar, eu acho que é muito, muito, muito mais importante do que o normal ter esses acordos bem claros, ter essas expectativas bem definidas. Olha, se eu não estiver entregando alguma coisa, eu quero que você chegue assim, assim, assado. Pode ser? Pode ser. E se você não estiver entregando, vai acontecer a mesma coisa. Beleza? Beleza. E aí, quando você vai lá para essa conversa, você já fala, ó, lembra lá que a gente combinou? Então, eu vou jogar a real para você sobre esse assunto aqui. Pode ser? Pode ser. Então... E uma coisa que ajudou muita gente nessa reunião que você comentou da semana, e acho que fui eu que trouxe a ideia, não lembro se foi eu mesmo, mas para mim me ajudou muito, porque o Renan ele é muito executor, ele tem o perfil de executor. Eu sou o perfil mais de ideias, então tenho muita dificuldade de execução. E lá no início eu tinha, assim como eu tenho até hoje, dificuldade de execução mesmo, de sentar, fazer as paradas, porque eu sou muito mais de ideias. E aí a gente implementou o IEP. Lembra disso? Índice de Execução de Projetos Estratégicos. Era uma planilha onde, nessa reunião semanal, tinha todas as atividades estratégicas e importantes que eu tinha que fazer e todas que o Renan tinha que fazer. E aí, a gente anotava na reunião se foi feito, se não foi feito, se foi feito, se não foi feito. E aí aparecia o índice de execução. E aí aparecia lá, Renan executou 95%, Alex 85%, tá lá. E, cara... Aquilo fazia a gente fazer, porque, velho, eu não vou chegar na reunião não e falar que tá 50%. Então, às vezes eu fazia uma hora antes da reunião, mas fazia. Então, esse olhar é muito bacana. E o segundo ponto hoje o Renan é avaliado por mim, na avaliação de desempenho. Então, se o Renan não está entregando algo como deveria, seja pela execução do dia a dia, seja pelo resultado, ele recebe feedback. E esse feedback tem um papel na hora da distribuição de lucros, que é a nossa PLR. Não a distribuição de lucros para o sócio, mas a gente faz distribuição de lucros para todos da empresa. E aí, se o Renan não está performando, a avaliação dele vai ser baixa, não importa se ele é sócio majoritário ou não. E aí, simplesmente, eu vou passando para ele o feedback a ponto dele ter a nota boa ou não, justamente para... E aí ele vai sentir no bolso isso, né? Então, isso é super interessante. Eu avalio todos os líderes e aí dos líderes sai a minha média. Acho que o Renan não sabia disso, porque como eu sou CEO, eu não tenho ninguém me liderando. Aí eu posso dar a nota que eu quero. Então, a minha nota sai da média das pessoas abaixo de mim. Justamente para ser, cara, é o meu resultado ali do que as pessoas estão fazendo. Então, precisa ter esse alinhamento super claro sobre a função, responsabilidade e assim por diante. Só um detalhe que isso que o Alex está falando é na estrutura que a gente tem hoje. Tem lá 55 pessoas na ForBlue, né? Ele tem o cargo de CEO e que está acima no organograma das outras pessoas. Dependendo do tamanho do negócio, não vai ter essa hierarquia, né? Então, olha só, tô fazendo um podcast com o meu chefe aqui. Olha que beleza. Não zoa comigo, não. Renan, você comentou do acordo de sócios, mas acho que a gente não falou muito do acordo de sócios, Calma, né? Segura o acordo de sócios. Segura o acordo de sócios. Na verdade, eu esqueci o que eu ia trazer aqui. O que eu ia falar? Não sei. Bom demais. Acordo de sócios. Já que eu não sei o que eu vou falar, só vou comentar aqui que o Henrique falou. Vou passar a chamar o meu irmão com o prefixo Seu Sérgio. A partir aqui dentro da empresa é o Seu Sérgio. Gostei. É o Seu Sérgio, é a Dona Helena, é o Seu Alex. Gostei. É uma técnica simples aí de tratar o empresário como empresário. Lembrei. O Alex fala muito sobre isso. O marido e a mulher, você escolhe, né? Você escolheu pela sua esposa. O pai e filho, você não escolhe, né? É seu pai, é seu filho, pronto, acabou. Só que, acima de tudo, o sócio é uma escolha. E deixar de ser sócio também é uma escolha. Então, quando você está há 2, há 5, há 10, há 20 anos reclamando do seu sócio, puta que me pariu, não me enche o saco porque você está escolhendo isso. Mas é minha esposa. Ok, você também está escolhendo que ela seja sua esposa, mas você pode continuar com a sua esposa sem a sua esposa ser sua sócia, pô. Então, e vira e mexe, chega esse tipo de situação. Tive que
depois de 30 anos e a minha esposa quase falia a empresa, é que ela tomou juízo. Cara, por que você esperou 30 anos? Você não precisa ser sócio da sua esposa necessariamente, ok? Então a gente precisa também ter um grau de autoafirmação, de clareza muito grande, do tipo, o que eu quero para o negócio? Qual é a minha visão de futuro do negócio? Lembra lá, alinhamento cultural, alinhamento de visão de futuro. Se não tem esse alinhamento, você vai ter que decidir. E aí? Eu estou disposto... Porque o sócio âncora, né, digamos assim, o sócio que não quer crescer, o sócio que não está tão empenhado, o sócio que não está tão all-in no negócio, de certa forma ele sempre vai ter mais força, né? Tipo, a âncora ela tem mais força. Se o navio liga lá a toda e a âncora tá abaixada, a âncora vai inevitavelmente diminuir a velocidade do navio. Então, o seu sócio âncora, ele diminui o poder do seu negócio. É uma decisão sua. Você vai se contentar em ter esse sócio âncora, você vai tentar mudar esse sócio âncora, ou você vai sair da sociedade. E se você for pelo caminho de tentar mudar o sócio âncora, né, colocar ele em cursos, fazer ele assistir as coisas da ForBlue, mandar esse podcast para ele, até quando que você vai aceitar essa sociedade onde você não está feliz? Porque não faz sentido. Pô, você está enxergando que tem um potencial de ser 10 vezes mais e aí está sendo 20% mais e o outro cara tá super feliz. Então, no final dos contos, você está escolhendo todo dia o sócio que você tem. Ok? Então, presta atenção nisso. Boa. Acordo de sócios agora, só para a parte formal da coisa? Agora sim, e aí eu já vou trazer, antes do acordo dos sócios, uma questão que surgiu. Como trazer um sócio dentro de uma empresa que já está estabelecida, que tem um produto bom, que já tem um certo porte, né? E até mesmo, que foi o que aconteceu com a gente, o que eu faço, e aí quando eu já tenho uma empresa, né, bem estabelecida, porque pelo seguinte, lá atrás, gente... Eu vou pegar rapidão aqui. O lucro da ForBlue nos primeiros anos, assim, entre ter uma distribuição de lucros e não ter, não tinha tanta diferença, literalmente. A gente tinha uma distribuição de lucros, a gente ficava feliz, bacana, mas não era uma coisa que você fala, nossa senhora. Pra quem tinha um salário de 500, então tá bom, velho. Mas não era uma coisa que mudava a vida da pessoa, né? Então, quando o negócio é pequeno, e isso vale para tudo, tá? Quando o negócio é pequeno, beleza. Ó, lucro em 2010. A firma inteira em 2010 lucrou R$7 mil. No ano inteiro. No ano inteiro. Em 2012, ó, bombou, foi R$11 mil. Em 2014, a gente lucrou R$52 mil. Incrível. Todo santo ano a gente sempre teve lucro, tá? Mesmo sendo bem pequenininho. Então, quando você olha para esse número e tem uma distribuição de lucros, etc., pô, ok. Agora, teve um ano, nossa senhora, 2022, faltou R$2 mil para bater esse número. Teve um ano que a gente lucrou R$1,5 milhão. Bom, hein? Bom. Aí, quando você tem R$1,5 milhão no caixa, é diferente de quando você está em R$50 mil no caixa. Então, às vezes, alguns olhos podem, né, ficar um pouquinho mais brilhantes, ficar um pouquinho mais ousados em relação a tudo isso. Então, quando o negócio está maior, quando o negócio está mais estruturado, quando tem mais dinheiro sendo envolvido, quando tem um potencial de venda da empresa, alguns cuidados a mais têm que ser tomados. Porque sim, aquele sócio é de confiança e tudo mais, mas às vezes um pouquinho de ganância, um pouquinho de uma visão de um dinheiro que ele nunca viu na vida pode dar uma abalada ali na sociedade. Então, trazendo os dois aspectos aqui. Se eu quero trazer um sócio novo para um negócio já estabelecido, ou quando eu já tenho um negócio que é bem estabelecido e que lucra muito, e aí, o que eu faço? Primeiro, deixando claro que nem os R$7 mil de 2010 e nem R$1,5 milhão é meu e do Renan, né?
Deixar super claro isso, porque tem esse alinhamento de distribuição de lucros, não é todo lucro, tá? Então é um percentual do lucro que é repartido para os sócios, porque a empresa precisa reinvestir. E foi reinvestindo aqueles 7 mil e depois os 11 mil e depois os 20, 50 mil e assim por diante, que a gente conseguiu crescer para atingir esse patamar ali, né? Quero trazer sócios. Tem algumas possibilidades, né? A possibilidade mais direta e reta é, cara, beleza, compra aqui uma parte da sociedade, entra e você tem um percentual X. Essa é a parte mais comum, né? O que acabam fazendo. Só que é importante para isso passar por tudo que a gente passou, do alinhamento. Não vou repetir tudo aqui, que todo esse podcast para a pessoa fazer sentido, né? Ela tem que ser uma locomotiva, tem que ter alinhado e assim por diante. Ela compra uma parte da sociedade e vai ser sócio junto com a gente. Esse é o primeiro formato. O segundo formato é um programa que a gente criou aqui, que foi baseado inclusive em outras empresas, que é o programa de Partnership. Partnership você traz o sócio da mesma forma, mas ele vem até com um percentual menor, até por questões financeiras mesmo. Hoje o valuation da ForBlue é bem alto e tudo mais. Ele vem com uma porcentagem menor, ele não é um sócio administrador. Mas ele vai crescer junto com a empresa a partir do momento que a empresa cresce, ou aquele pedacinho que ele comprou da ForBlue acaba sendo um peso grande lá na frente. Então, tanto que a gente sempre fala, você está entrando como sócio da ForBlue hoje, o nosso objetivo é daqui 15, 20, 30 anos, sei lá quanto tempo, isso daí ser só aposentadoria, porque o tanto que a gente quer crescer. Aí vem a visão de crescimento nosso. E aí a pessoa compra para ser sócia mesmo. E por fim, tem um formato mais de vesting, um formato mais de resultado, que é o seguinte, que é o que a gente aplica no Yamp, inclusive. Olha só, a gente tem essas metas de crescimento do Yamp aqui. Se a gente for atingindo as metas, cara, você vai ganhando, aí a pessoa não compra, ela comprou pelo trabalho, vai ganhando uma parte da sociedade, né? E aí você ganha 1%, X% e vai ganhando. Todos eles precisam ter um acordo de sócios. Sempre. Eu e o Renan, quando abrimos, não tivemos acordo de sócio. A gente foi fazendo. Quando a gente trouxe outros 2 sócios para a empresa, aí a gente colocou um acordo de sócio. Inclusive, a gente se incluiu nesse acordo, que a gente não tinha lá no passado. E para que serve esse acordo? Porque cagadas acontecem. Mundos mudam, alinhamentos mudam, futuro muda e assim por diante. Então, dentro desse acordo de sócios, está previsto absolutamente tudo que é importante para a sociedade. Tanto o que cada um tem que fazer. Então, por exemplo, para ser sócio da ForBlue, você tem que estar atuando full time na ForBlue. Não faz sentido você ser sócio da ForBlue e começar a abrir outro negócio ou fazer freelancer e não conseguir se dedicar aqui. Era uma premissa. Outras coisas que iam colocando. A ponto de, se não cumprir com estas questões estipuladas no acordo de sócios, a gente pode comprar a sua parte da empresa por um valor estipulado dentro do acordo, que é menor do que o valor do valuation da empresa. E aí a gente coloca um cadeado dentro desse acordo do quanto a pessoa tem que ficar na empresa para ela ter direito a 100% daquela sociedade. Então, fulano entrou hoje para a sociedade da ForBlue, beleza, ela comprou, ela tem lá 1% da empresa. Só que se ela sai em 2 anos, em 3 anos, por qualquer razão, porque ela decidiu sair da ForBlue ou porque ela descumpriu um acordo, a gente compra de volta somente o valor reajustado e ponto, acabou. E essa pessoa vai para frente. Se ela continua 6 anos, aquele 1% é 100% adquirido dela. Se ela sair depois por qualquer motivo, a gente tem que comprar pelo valuation que está estipulado, inclusive, no acordo de sócios. Então, esse acordo de sócios serve justamente para, quando os problemas ocorrerem, não vai ser discutido nada. Vai ser só seguido o que está dentro do acordo de sócios. Esse é o papel fundamental do acordo de sócios. E tem alguns outros pontos, e aí você vai ter que falar com o advogado, tá? A gente contratou uma empresa. O advogado ele vai te dizer, o acordo de sócios e o contrato social tem que ser bem feito desde o dia 1. Pois é, essa é o ideal. Na vida real, a gente tem que fazer do jeito que dá. E, por exemplo, no contrato social, por padrão, se um sócio resolve recomprar a participação do outro, porque você não pode simplesmente tirar o sócio, né? Se ele está lá sócio formal no contrato social, você tem que comprar a participação dele. E você não pode simplesmente, por padrão, obrigar o cara a sair. Enfim, tem várias questões. Aí imagina que amanhã o Alex ele quer sair. E aí chega-se lá que a participação do Alex vale 2 milhões de reais, por exemplo. Por padrão no contrato social, eu teria que pagar esses 2 milhões de reais ou à vista ou em várias poucas parcelas.
uma das alterações que a gente falou se algum sócio tiver que sair, ele vai receber em 60 parcelas aquele valor. Porque imagina lá, eu colocar 2 milhões de reais na mão do Alex. Pô, pra ele tá maravilhoso, né? 2 milhãozinho na mão e a empresa simplesmente quebrou porque mandou todo o caixa que tinha e que não tinha para ele. Então, principalmente quando o negócio é maior, tá? Isso tem que ser muito levado em conta e aí você tem que falar com um advogado, tá? Tem várias armadilhas aí, que é aquele contrato social padrãozão que todo mundo faz, que vem lá da contabilidade, que é tipo um copiar e colar igual para todo mundo. Tem que ter isso muito bem feito. E aí, para trazer um sócio, né? Então imagina que você vai trazer, seja um sócio colaborador ou mesmo um sócio investidor, você tem que ter esses mecanismos de se tais e tais e tais coisas não acontecerem, você não vai ter mais o direito de sociedade, eu vou pagar as suas cotas reajustadas. E por isso que é um contrato, né? Um contrato assinado, cartório e tudo mais, porque é um acordo. Ah, mas ele não vai querer, beleza. Então, vocês não têm um acordo, você não vai ter esse sócio. Então, quando você vai trazer uma pessoa para o negócio estabelecido, tem que ser... Aí, nossa senhora, fio do bigode não pode existir, porque você está lá há 10, 15 anos construindo um negócio que já vale muito dinheiro, e aí a pessoa vai entrar meio assim, meio assado, não. Tem que ser estar muito certinho, tanto para empresas já estabelecidas, quanto para empresas que vão trazer alguém. E aí o Nemerson perguntou, o que acham de sociedade que no contrato social tem uma pessoa e no fio do bigode 5 pessoas? Cara, é uma sociedade informal, né? No final dos contos, em algum momento alguém vai se ferrar. Simples assim, em algum momento alguém vai se ferrar. Talvez o que vai se ferrar, se o negócio der muito ruim, é o cara que está no contrato social, porque está tudo em cima dele. Ou se o negócio der muito bom, quem vai se ferrar é a galera do fio do bigode, né? Sabe aquelas histórias de Facebook, sei lá, Spotify, enfim, várias grandes empresas têm suas histórias, própria Apple, de pessoas que estavam ali e que não tiveram, né, tipo, não ficaram ricas ou que não tiveram a sua parte no contrato feita porque estava no fio do bigode. Então, pô, o negócio cresceu, o negócio bombou, trouxe investidor, vendeu cotas ou distribuição de lucros, cara, tá no fio do bigode, né? Aí você vai ter que ir lá atrás da justiça, atrás desses direitos, enfim. Então, pô, ou é sócio ou não é. Faz do jeito certo. Pra quê? Pra quê? Aí eu até para quase finalizando, eu ia trazer o ponto que a gente falou no treinamento, que trouxe, que não tá nos slides, que eu acho que é uma coisa que dá certo pra gente e eu levo isso pra todo mundo que é sócio aí, que é a leveza e o bom humor, né? E, você vai fazer a coisa? Faz certo, velho. Se você faz errado, você já está colocando um peso gigante numa coisa que nem precisaria existir. Por que tem 4 pessoas fora e uma dentro? Aí você fica aí 2, 3 anos pensando, será que eu coloco aqui? Será que eu não coloco aqui? Qual é o percentual? E ao invés de pensar em como fazer a empresa crescer, tá pensando se coloca a pessoa para dentro da parada ou não coloca a pessoa para dentro da parada. Então, faz as coisas de forma mais tranquila, mais leve. E essa leveza e o bom humor pra gente é super, super interessante, assim, tipo, cara, a gente está discutindo o futuro da ForBlue. A gente teve um ano super, super complicado, que foi 2021. Sim. Cara, super complicado mesmo. Nosso segundo semestre deu tudo errado, velho. Cara, a gente conversou, tava todo mundo desesperado no nosso planejamento estratégico. E eu e o Renan, a gente tava rindo. E a gente era os sócios da parada, né, velho? Se desse tudo errado, era a gente que ia se ferrar. A gente tava leve, tava tranquilo. Porque, cara, se a gente coloca peso, a gente já tem muitos pesos na nossa vida. Empreender é complicado pra caramba. Se a gente coloca um peso desnecessário nas nossas costas, daí que você não consegue sair do lugar mesmo. E o bom humor não é ficar fazendo piada de tudo, não é ficar zoando com a cara um do outro, que às vezes a gente até faz mesmo, mas é levar as coisas de uma forma humorada mesmo, uma forma alegre, uma forma feliz. A vida precisa ser leve. Exemplo, nesse ano que estava tudo cagado, o Renan, excelentíssimo Renan, ficamos 3 dias discutindo tudo que estava dando errado, o Renan, nos últimos momentos do planejamento estratégico, pegou lá o nosso software, tá aqui o resumo de tudo. Aí ele colocou, cagamos no pau. Cagamos no pau por isso. Porra, colocou todo aquele peso do planejamento que estava sendo bem pesado por tudo que estava errado, de uma forma leve e bem-humorada.
E dali a gente saiu com a solução. Inclusive, aquilo ficou... A gente começou a fazer a revisão em cima daquilo, mudando as cores dos cards que a gente tinha resolvido o problema. Então, cara, seja leve. Vou até abrir esse card aí para ver se a gente continua cometendo aqueles erros. Pra gente fechar, no final das contas, Alexander Avalca, CEO e sócio da ForBlue. Melhor com sócio ou melhor sem sócio? Sozinho a gente vai rápido, juntos nós vamos longe. Eu acho que se você quer ter uma empresa onde você não tem pretensão de crescer, ser gigante ou qualquer coisa do tipo, não vejo problema você ir sozinho. Você vai chegar num patamar onde vai ir com a empresa sólida, obviamente, imaginando a empresa bem financeiramente, você vai ter um bom dinheiro, vai ter uma saúde financeira legal e vai ter uma condição legal. Agora, se você quer ir longe, se você quer ter uma empresa realmente grande, franquias, expansão, ser maior da cidade, precisa de sócios. Acho que a sociedade complementa os seus pontos falhos com outros pontos fortes de outras pessoas. Acabei de comentar sobre você ser executor e eu ser mais a gestão de ideias. Se só fosse você estaria executando. E cadê as ideias mirabolantes? E se só fosse eu, só teria as ideias mirabolantes. Cadê a execução da parada? Então a sociedade ajuda a complementar e levar mais longe. Concordo 100%, contanto que seja o sócio certo, né? E com os acordos e com a clareza ali que a gente falou. Não adianta ficar 10 anos com o sócio errado, com diferenças de cultura, diferenças de alinhamento, porque aí é melhor não ter sócio mesmo. Mas concordo 100%. E para fechar, lembro das duas palavrinhas que eu acho que resolvem boa parte dos problemas. Honestidade radical. Se você não tem honestidade radical com o seu sócio, cara, não vai dar certo. Criem essa cultura da honestidade radical, onde se precisa falar, fala, onde o que tem que ser feito vai ser feito, e se não foi feito, a gente vai ser radicalmente honesto um com o outro. Eu tenho certeza que isso vai resolver grande parte dos problemas da sociedade, do negócio de vocês. Massa. Senhoras e senhores, se você curtiu, o que você faz? Você compartilha esse podcast. Se você não mandou para o seu sócio esse podcast ainda, não sei, né, que se passa na sua cabeça. Então você já se manda esse podcast para o seu sócio ou para seu possível sócio e você já aproveita também. Em algum lugar aqui vai ter um link para você conhecer mais os programas da ForBlue. Porque imagina só, se uma horinha de um podcast já é bacana, imagina ter um acompanhamento durante um ano inteiro, ter mentoria toda semana, ter consultoria financeira, ter treinamento para sócio, treinamento para colaborador, ter uma porrada de coisa dentro dos programas da ForBlue. O principal programa é o programa Máquina de Lucros para Negócios. Aqui vai ter um link, clica nesse link para falar com a nossa equipe. Seus lindinhos, suas lindinhas, um grande beijo, um grande abraço. Valeu, Alex! Valeu!